Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prof. BR. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um colega de profissão, um amigo da caminhada docente, meu colega que trabalha comigo lá no colégio, aqui da rede pública de ensino, formado em engenharia, licenciado em matemática, está fazendo agora pelo Instituto Federal da Bahia um mestrado em educação e hoje ele vai partilhar um pouquinho da sua experiência, da sua caminhada conosco. Olá pessoal, vim aqui trazer um pouco da minha formação enquanto estudante e profissional na área de educação. Eu me chamo Neumann Ribeiro, tenho 29 anos, nascido em Salvador, criado em Santo Amaro e atualmente moro em Camaçari. Então Camaçari foi quando eu fiz a minha formação acadêmica e também enquanto profissional. Sou professor de matemática, licenciado em matemática. A matemática ela me escolheu por duas perspectivas, não foi eu que escolhi a matemática me escolheu. Minha mãe, enquanto profissional, sempre me incentivou na área de matemática. Ela gosta muito de matemática, tem uma formação na área de contabilidade, E também tenho alguns familiares que são da área de educação, algumas tias minhas, e aí foi esse um dos principais motivos da matemática entrar na minha vida e a educação também. A escolha minha, aí eu já falo que é algo que eu decidi enquanto estudante, escolher matemática, eu acho que a maioria da galera faz, que é a escolha muito pelo mercado de trabalho. E aí une o útil ao agradável, porque eu sou muito apaixonado por matemática, sempre desde o início. Já dava aulas para alguns amigos meus, colegas, enquanto estudante do ensino médio, ensinava nas recuperações, competia para quem ia ser o melhor aluno, e o fato também da falta de profissionais na área de matemática. Então, assim, a escolha em fazer o curso foi mais por isso também. Também entendo que a educação ela lhe permite prestar concursos públicos em vários níveis fora da educação. Então, verificava essa possibilidade de ser um concursado público e aí optei pela graduação de matemática nesse sentido. Eu cursei minha licenciatura na Unijorge, ali na Paralela, entre 2009 e 2012. Eram apenas 9 ou 11 alunos na época. Realmente era uma baixa procura na época. O que aconteceu, que é um curso que hoje não é ofertado mais pela instituição. Talvez não houve muitas procuras, e aí eu tiro muito pelos meus alunos. Meus alunos, se eles querem ser professores de matemática, eles acabam negativando. Não, eu quero ser médico, engenheiro e tal. Outras profissões que não são ligadas à licenciatura, certo? É um curso extremamente gratificante. Aí eu olho por dois pontos, Quando eu entrei no curso, eu consegui responder muitas lacunas que eu fui deixado atrás, Ali no ensino médio, alguns questionamentos. E aí eu comecei a vislumbrar, por que isso, por aquilo? E aí você começa a ficar admirado, o professor poderia ter dito isso lá, sim. Algumas demonstrações matemáticas respondem muito bem essas lacunas, E o fato também do segundo ponto seria como profissional. Então, no momento que eu entrei na sala de aula, fiz o meu primeiro estágio, aí eu me apaixonei, Você ter o contato com o aluno, dúvida, e aí esse laço que você cria com as pessoas, O fato do estudo, do ensino, várias pessoas de outros mundos, com outras perspectivas. Isso dá uma motivação, Então, a matemática, o curso em si, ele trouxe isso para mim enquanto um ser humano, como pessoa. E aí, quando eu falo em relação ao próprio curso, o curso é bem interessante porque ele não traz só a parte da matemática, ele traz a pedagogia, você consegue fazer relações com outras disciplinas. Eu vi disciplinas de física dentro do curso, da emenda, vi questões de psicologia, que é interessante você conhecer, para você ter uma noção, como falar, conversar com o aluno. E os estágios, que eu acho que o mais interessante são os projetos, os estágios que eles te estimulam
a fazer a matemática diferente daquele professor seu. Porque você olha aquele professor como um exemplo, quando você admira a disciplina, basicamente é isso. E era isso que eu percebia, né? Eu tinha um professor como referência, e quando você entra na instituição, você tem outros professores como referências para a sua didática. É basicamente isso dentro da academia. Sim, no início eu só estudava, fazia 2 cursos, né? A matemática e um curso técnico em eletromecânica. E aí, logo em seguida, eu abandonei o curso, né? Na parte final mesmo, por causa do estágio. E aí o estágio permitiu eu ser remunerado. Existiam os estágios obrigatórios, que era no 4º, no 5º e no 6º, mas já no 3º já tinha um mercado de trabalho para eu ter acesso. Então, desde o 3º semestre eu já leciono até hoje. Então, não dou garantias, mas assim, existe ainda ainda é escasso o número de professores em matemática, existe ainda muitas vagas, então o mercado é ainda aberto, né? Aí você tem uma perspectiva de conseguir logo um emprego durante a graduação, não pós a graduação. Eu particularmente gostei de muitas disciplinas, né? Interface da matemática com a física, psicologia, a disciplina de cálculo, eu gostei da maioria das disciplinas, essa que é a verdade. Geometria analítica, álgebra linear, são muitas disciplinas que você vê em paralelo a outros cursos de engenharia, que são disciplinas básicas, né? Cálculo 1, 2, 3, física, interface da matemática com física, já falei. Mas assim, teve algumas disciplinas que eu tive muitas dificuldades. Um exemplo é essa, geometria euclidiana plana, que até entendo que por que eu tive dificuldade em geometria, né? Geometria é uma disciplina que, ali na década de 80 e 90, os cursos de licenciatura em matemática ela é colocada em segundo plano, né? Vamos lá, eu cursei no final dos anos 2000, então vai tendo uma reformulação, lógico. Mas os meus professores que eram da década de 80 e 90, eles não tinham tanta facilidade para ensinar geometria. E os livros didáticos também contribuíam com isso. Isso é histórico, né? Você pega alguns autores, Pavanello, que eles trazem essa questão da geometria, ela ser colocada em segundo plano, nos cursos de licenciatura e pedagogia. Então, ou seja, não é só na educação fundamental ou no ensino médio, ou no Fundamental 2, o ensino médio, que a geometria ela é colocada em segundo plano nos livros. Também na pedagogia, então na educação infantil, ensino fundamental 1. Então, existe uma problemática para o ensino da geometria. Os professores eles têm dificuldades, porque isso é uma bola de neve, né? Então, enquanto estudante de matemática, os novos licenciados, eles têm que vir buscar essa questão de aprimorar os conceitos, né? O ensino da geometria, para quando chegar na sala de aula, ele conseguir transmitir tranquilamente, trazer metodologias que facilitem, né? Tecnologias, principalmente. Então, isso é o que eu acredito que foi o que me trouxe mais dificuldades em relação a essa disciplina, geometria euclidiana e plana, né? Porque a geometria plana, ela é muito mais complicada do que a geometria espacial, que é de 3 dimensões, certo? No momento, eu estou fazendo mestrado profissional, né? No programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica no IFBA, o ProfEPT. Como todo mestrado profissional, eu tenho que apresentar um produto educacional, é diferente dos mestrados acadêmicos, então esse produto educacional, ele faz parte, né, além do texto, né, dissertação, faz parte, né, da defesa. O meu produto educacional é uma sequência didática, né, que são ações pedagógicas, ações didáticas feitas pelo professor, com o propósito de que o aluno consiga atingir aqueles objetivos de aprendizagem colocados por esse professor. Essa sequência didática ela é para o ensino de geometria, então eu trago a geometria espacial como principal tema e eu trago uma abordagem não tradicional, com o uso do Fusion 360. Esse Fusion 360 é um programa de modelagem 3D usado na engenharia, então eu quis dialogar a minha segunda formação, que eu sou bacharel em engenharia mecânica, com a matemática, o ensino da geometria. Quando eu falo não tradicional, eu falo exatamente uma perspectiva de Paulo Freire, uma educação bancária, extremamente dissertadora, narrativa, onde se preocupa
com a imersão dos conteúdos e principalmente onde o professor ele é o centro do processo, ele é o principal no processo de ensino-aprendizagem. O estudante é apenas um objeto, um ouvinte. E aí eu trago metodologias que vão contrapor a essa educação bancária, né? Então, metodologias que a gente considera fundamentais para favorecer o protagonismo do aluno. E aí algo que é bastante discutido hoje são as metodologias ativas, né? Esse livro aqui é bastante interessante. O que são as metodologias ativas? São metodologias que buscam exatamente o protagonismo estudantil, onde a gente coloca professor e estudante no mesmo nível, ou seja, eles são sujeitos aprendentes, né? Que é um dos termos que traz essa educação problematizadora de Paulo Freire. E essas metodologias ativas que eu trabalho na pesquisa são que é a aprendizagem baseada em problemas. Então, eu vou trazer o ensino da geometria com aprendizagem baseada em problemas, e ainda tem outras metodologias como interdisciplinaridade, contextualização, pesquisa com o princípio educativo. E dentro dessas metodologias ativas, você tem outras que você pode estar explorando, que é aprendizagem baseada em projetos, sala de aula inversa, gamificação. Então são muitas variações que podem ser exploradas hoje para o ensino da matemática, né? Então, tirar um pouco aquele peso de apenas aulas expositivas. Então a gente não está querendo excluir, a ideia aqui não é excluir as aulas expositivas, é não considerar 100% das aulas da sua didática como algo expositivo, porque fica muito verticalizado, né? Não deixa de ser professor e aluno. Então a gente tem que colocar essa questão horizontal, ambos na mesma proporção, troca de conhecimento, né? Então esse protagonismo estudantil, que é uma das principais objetivos dentro da minha pesquisa, né? Principalmente. Não só a matemática, como outras disciplinas, elas são conhecimentos científicos. Então, enquanto docente, acredito que a nossa perspectiva de ensino tem que promover que o aluno tenha uma formação crítica e emancipada. Então, quando falamos em formação cidadã, é que aquele aluno, através dos conhecimentos científicos, ele consiga visualizar o que ele aprende em sala de aula para aplicar no seu cotidiano, no seu contexto. Então, ele ser um sujeito social. Então, é interessante que o professor ele pense como vai ser essa formação, quais metodologias ele pode estar usando para garantir para que o aluno venha a ter essa criticidade no final de suas aulas. Vou falar mais sobre outra licenciatura, né? Acho que é um bom caminho fazer uma outra licenciatura ou um outro curso, né? Eu mesmo fiz engenharia mecânica nessa perspectiva de ampliar um leque, né? Outras possibilidades de trabalho. Vejo que dá para dialogar a matemática com a engenharia mecânica, né? Eu penso muito que a sala de aula está dentro de mim, a questão de dar aula. Então, quando você faz um bacharel, principalmente engenharia mecânica, que é a área industrial, são campos totalmente diferentes, mas entendo que a engenharia mecânica ela não é só direcionada para a sala de aula, você também pode se tornar um professor universitário, né? Que é uma das minhas ambições, né? Não só lecionar a parte da matemática, a parte de cálculo, né? Porque quando você é licenciado em matemática e você tem total domínio para estar lecionando as disciplinas básicas de engenharia, como cálculo 1, 2, 3, álgebra linear, mas quando você traz engenharia para o seu currículo, você consegue lecionar disciplinas específicas, né, da área de mecânica. Então, assim, fazer uma outra licenciatura seria você conseguir atuar em outro campo de conhecimento, assim como você fazer um bacharelado ou um tecnólogo. Então, assim, é importante fazer um outro curso para ampliar a sua zona de trabalho e ampliar também as suas possibilidades de mercado de trabalho. Eu fico por aqui. Muito obrigado pelo convite. Acredito que a educação é o melhor caminho para mudar vidas, né? E sendo professor, eu trago sonhos, sou um ponto de referência. Então, quando você leciona, você
é visto como uma pessoa, uma referência, né, para os seus estudantes, e quando você traz sua história de vida, seu contexto, o como você conseguiu chegar ali, você consegue, de certa forma, incentivar esses estudantes. Então, assim, é importante essa função de ser professor. Então, aqui eu minha despedida e muito obrigado. Muito obrigada, Neumann. É sempre bom ouvir professores motivados que levam a sério a sua profissão, a sua missão enquanto professores, porque os nossos estudantes precisam de professores assim, comprometidos com essa vocação linda que é ensinar. E a gente se sente mais animado a continuar na nossa caminhada. Muito obrigada mesmo. E eu também agradeço a você que acompanhou esse vídeo até aqui, que já se inscreveu nesse canal, que já deu seu like, que colocou aí nos comentários sugestões para que a gente traga aqui no Prof. BR. Também ative o sininho para que você seja avisado cada vez que tiver conteúdo novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!